E a primeira coisa que certamente passa na cabeça de muitos de vocês é quanto à cirurgia de coluna. A gente, no papel de fisioterapeuta, não deveria sempre tentar evitá-las a todo custo, né? E, de fato, acho que, assim, sempre que possível, a gente deve tentar com que o tratamento conservador seja o suficiente para entregar o que o paciente busca, mas a literatura mostra que, para determinadas condições, o tratamento cirúrgico pode ser bem-vindo, né? Então, algumas condições como dor ciática persistente, né, secundária a uma hernia de disco, condições mais degenerativas da coluna, como uma espondilolistese ou estenose de canal, os gráficos dos estudos vêm apontando que pode haver um resultado superior no tratamento cirúrgico, principalmente no curto e médio prazo, para algumas condições, quando se vê nos ensaios clínicos randomizados, esse efeito vai se perdendo ao longo ali de 2 anos para frente. A tendência é que boa parte das evoluções sejam similares a quem estava em tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. E aí, indo um pouco mais para a parte básica, né? Quais as funções, propriamente, da coluna vertebral, né? Para que a gente consiga entender quando um paciente pode ser elegível para uma cirurgia de coluna, a gente precisa pensar sobre quais as funções básicas que a coluna vertebral deveria ser capaz de nos fornecer. E aí, consultando livros clássicos, né, como o do Tom, a Anatomia Orientada para a Clínica, do Kate Moore, e um livro de neurocirurgia, o Humans, né, a gente vê que é meio que unânime. Todos indicam que a coluna tem o papel de fornecer uma estabilidade estrutural e postural para a gente, permitir a mobilidade e locomoção. Então, tem que ser uma estrutura firme, né, estável, mas, ao mesmo tempo, capaz de nos fornecer flexibilidade e garantir que a gente consiga desempenhar papéis de locomoção. Deve ser capaz de suportar o peso das estruturas acima dela, e tem um papel que é primordial de proteção de estruturas do sistema nervoso, como a medula e os elementos neurais adjacentes, raízes nervosas, principalmente. Então, qual seria uma finalidade própria ali da cirurgia de coluna, né? Se a gente olha para as funções a qual a coluna deveria garantir, quando a gente tiver algum comprometimento dessas funções, é possível que, se esse comprometimento esteja associado a uma lesão potencialmente que seja corrigida por meio de cirurgia, uma cirurgia venha a ser indicada, né? E aí, que tipo de lesões que a gente está falando? Então, eu coloquei aqui à esquerda algumas imagens ilustrativas do que seria a estrutura normal da coluna vertebral, né? Então, como vocês bem devem lembrar, dividida lá em cervical, com 7 vértebras, as 12 vértebras torácicas, 5 lombares e as 5 sacrais, mais o cóccix. E aí a gente precisa se atentar a alguns pontos importantes aqui na anatomia para poder falar das lesões estruturais. Então, um dos tópicos que a gente colocou como função primordial da coluna é a proteção da medula e dos tecidos neurais adjacentes, principalmente as raízes nervosas. Então, quando a gente olha para até terminando ali no cone medular, por volta de L1 a L2. Tá? Abaixo de L2, a gente já não tem mais medula, a gente vai ter a caldequina, que são as raízes lombares e sacrais que estão descendo por dentro do canal vertebral para sair no forame intervertebral do seu nível segmentar, né? Então, se vocês olharem no corte transversal, aqui tem um corte transversal da coluna cervical, aqui da coluna torácica e aqui da lombar. Então, vocês percebem que na coluna cervical, dentro do canal medular, vocês vão se deparar com a medula. Isso também acontece nos níveis torácicos, mas quando a gente está olhando para a lombar média para baixo, a gente vai se deparar com raízes que estão raízes da caldequina que estão descendo
por dentro do canal vertebral. Muito bem, então, que tipo de lesões estruturais podem ser relevantes para fazer com que a coluna pare de cumprir esse papel de proteção da medula e dessas estruturas neurais? Então, aqui à direita, vocês conseguem observar, vocês conseguem ver meu mouse passando na... Ou eu preciso mudar o... Sim, já para ver. Dá para passar? Tá. Então, vocês conseguem visualizar aqui, nessa figura onde eu estou com o mouse em cima, que olha o tamanho do canal vertebral, né, o canal medular, que seria o canal original desse tamanho aqui, nessa situação. Então, aqui, a gente está vendo uma figura ilustrativa que mostra o que a gente chama de estenose do canal. Tá? Então, por alterações degenerativas, né, muitas vezes em decorrência do próprio envelhecimento, vai acontecendo espessamento ligamentar. Então, aquele ligamento que está aqui atrás, ligando as lâminas de cada uma das vértebras entre si, que é o ligamento amarelo, em alguns casos ele começa a ficar espessado. Então, vocês veem que aqui essa estrutura está um pouco mais grossa do que a estrutura original aqui. E com isso ele ocupa parte do canal medular. Então, isso pode propiciar estenose. A gente também pode ter a estenose por alterações do disco. Então, o disco intervertebral, que está lá na face, na coluna, na parte anterior, né? Se a gente olhar aqui nessa outra imagem, numa vista lateral, ele se interpõe entre dois corpos vertebrais e ele deveria ficar restrito a essa área, entre os corpos vertebrais. Uma hérnia de disco, né, ou uma protusão discal, ela pode ocupar também espaço aqui do canal medular, e isso pode vir a estressar as estruturas neurais. Além disso, a gente também pode se deparar com alterações da faceta articular. Lembrem lá do arco posterior, essa parte atrás da vértebra, onde uma vértebra se articula com a outra. Olhando aqui no sagital, ó, onde está o mouse, a faceta inferior, a faceta superior de uma vértebra, se unindo com a faceta inferior da vértebra de cima. Isso dá a estabilidade do arco posterior. Em pacientes que passam por um processo de osteoartrose, osteoartrite, né, da coluna vertebral, vai acontecendo o surgimento de osteófitos, né? Essa faceta vai crescendo e passa a ocupar mais espaço. Isso pode fazer com que o forame vertebral, né, o canal medular, fique reduzido também. Então, essa é a explicação para principalmente a estenose de canal central. Mas a faceta articular, ela compõe, como vocês estão vendo nessa imagem aqui ao lado, parte do forame intervertebral, que é por onde sai a raiz nervosa, né? Então, quando uma faceta está crescendo em excesso, né, ela começa a ocupar espaço e adentrar esse espaço por onde a raiz passa. E aí, com isso, ela também pode fazer uma estenose foraminal. E isso poderia trazer também um comprometimento da raiz nervosa. Também em decorrência de alterações da faceta, a gente pode se deparar com essa imagem aqui de baixo. Ó. Vocês estão vendo que tem como se fosse uma bolsa meio rosada, né, que sai da faceta articular, da articulação interfacetária, né, articulação zigoapofisária, e está adentrando o forame intervertebral. Isso aqui é um cisto sinovial, e ele também pode trazer um comprometimento de raiz nervosa. Outra lesão estrutural que pode ser relevante, todas essas alterações que eu estou falando, elas podem levar o paciente a se tornar sintomático, mas não é uma relação de causa e efeito direto. Tá? É importante entender isso, porque muitas dessas alterações, elas estão presentes em pessoas assintomáticas. Então, se a gente pegar estudos que acompanham a população ao longo do seu envelhecimento e fizer exames de imagem, como ressonância magnética ou tomografia, vão ser observadas uma maior prevalência, né? Então, a maior presença desses achados de estenose, artrose facetária, protusão discal e por aí vai, em pessoas assintomáticas. Mas é importante que a gente busque
entender na apresentação clínica de um paciente quão relevante pode ou não ser esses achados, tá? Aqui à direita, vocês estão vendo um exemplo do que seria uma espondilolistese. Aqui, nessa imagem separada, ilustrativa, tem uma espondilolistese bem maior, exagerada, para que vocês consigam entender efetivamente o que é, mas é o escorregamento de um corpo vertebral em relação ao corpo vertebral inferior. Então, aqui a gente vê uma espondilolistese de menor grau. Então, L4 sobre L5, vocês estão vendo um escorregamento anterior de L4. E aí, com isso, pode também levar a um processo estenótico do forame intervertebral ou do canal medular. Tá? Entendam que sempre que eu estou falando estenose, eu estou falando redução da luz daquele forame. Né? Então, o forame é para ser um buraco, pensem como se fosse a tubulação do apartamento de vocês. Quem mora em apartamentos antigos, certamente já viu que tubulações antigas são tubulações de ferro, tubulações ainda metálicas. Essas tubulações, ao longo do tempo, elas começam a passar por um processo de deteriorização e passam a sofrer uma estenose da luz. Então, a redução do fluxo de água que chega na torneira, em algum momento, faz com que o dono daquele apartamento quebre tudo e troque aquela tubulação por uma tubulação de PVC, que é a tubulação utilizada atualmente para água, porque ela não vai ter esse tipo de entupimento. Quando a gente está falando de estenose, a gente está falando dessa redução, esse tamanho por onde passa a estrutura, medula ou raízes nervosas, encontra-se reduzido pelas alterações que eu falei ainda há pouco. E uma outra possibilidade também de lesão estrutural que pode ser relevante ao ponto de se pensar numa cirurgia são casos de fraturas vertebrais, que podem ser traumáticas, né? Então, um acidente automobilístico, uma queda pode levar o paciente a sofrer uma fratura, e com isso precisar de uma estabilização daquele segmento fraturado, ou lesões como essa daqui, uma fratura por compressão, tipicamente presente em pacientes idosos com osteoporose avançada. É um paciente que tem uma fragilidade óssea e muitas vezes acabam tendo um colapso do corpo vertebral que não é mais capaz de tolerar aquela carga do próprio sujeito. Tá? Ainda nesse mesmo pensamento sobre as lesões estruturais, a gente falou muito aqui no slide anterior sobre esses processos acontecendo a nível lombar. Tá? Só que, quando a gente vai para níveis mais altos, como na torácica e na cervical, lembrem uma diferença estrutural que é importante para a apresentação clínica, que nesses níveis a gente tem a presença da medula. Então, medula a gente está falando de sistema nervoso central. Então, a gente pode ter um comprometimento da função da medula, certo? Aqui vocês estão visualizando uma hérnia de disco cervical, tá? A gente reconhece que é uma vértebra cervical pelos aqueles marcos que a gente vê mais característicos da anatomia cervical, né? Então, os forames para a artéria vertebral, aqui logo à frente, o tamanho do corpo vertebral, que é menor, o processo espinhoso, que é bipartido, a disposição do posicionamento das facetas, né, que são um pouco mais horizontalizadas. Então, tudo isso reforça para a gente que isso é uma vértebra cervical. Quando a gente olha aqui no corte sagital, que aqui é ilustrativo, mostra-se diversas formas de alteração que podem levar à estenose do canal medular e, com isso, à lesão da medula. Então, a gente tem processos degenerativos onde há os teófitos do corpo vertebral que ocupam espaço do canal medular. Isso pode levar a dano da medula. Lembra que a gente falou do ligamento amarelo lá a nível lombar? Ele também pode sofrer espessamento a nível cervical. E aqui a nível cervical, havendo esse espessamento, levando a uma estenose importante, a gente pode se deparar com uma mielopatia.
Beleza. Até aqui, alguma dúvida, gente, em relação a essas lesões estruturais? Eu não consigo visualizar vocês por essa tela, então qualquer coisa vocês vão falando. Alguém fala aí, beleza? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você tem como voltar naquele outro slide que estava aberto? Aí, esse aí. Esse é o próximo. O próximo. Tá. O que Diga. seria esse ponto preto que está entre... Aqui? É isso. Tá, isso aqui é uma cavitação, né? Então, eventualmente, quando você tem uma lesão da medula, pode se formar como se fossem áreas de cavitação. Quem está falando está em qual período? Só para eu me situar. Quarto. Quarto período. Você já teve a matéria de neurologia? Tive. Teve? Já ouviu falar em siringomielia? Não. Não? Tá. É uma cavitação ali da medula, pode ser chamada também de siringomelia, e é exatamente esse processo onde você vai tendo um alargamento daquele canalzinho central da medula, tá? Isso está muito associado também à perda de massa da medula, tá? Então, isso aqui já demonstra, já denota um dano estrutural da medula mais avançado, tá certo? Eu cheguei a esclarecer Tá ou não? certo. Esclareceu, obrigado. Nada. Um outro tipo de lesões que a gente pode acabar se deparando e que possa ser cirúrgico são tumores, né? Então, os tumores a nível medular, eles podem se situar de diferentes maneiras. Então, vocês podem se deparar com tumores que estão externos ao saco dural, né? Então, o saco dural é aquele revestimento da dura mater que protege as estruturas neurais, né? Então, a gente pode ter tumores que vão estar fora do saco dural, tumores que estão dentro do saco dural, então são intradurais, mas extramedulares, ou seja, eles estão dentro do saco dural, mas eles não chegam a estar dentro da medula. E a gente tem tumores que são originários, provavelmente, da medula, tá? Basicamente, assim, tem algumas propriedades específicas dos tumores, mas aqui a gente vai pensar neles também como uma característica de compressão. Então, eu tenho uma massa que vai estar crescendo em algum desses cenários que eu falei para vocês, e ela vai, com esse crescimento, começar a perturbar os tecidos vizinhos, tá? E isso pode ser potencialmente uma lesão para ser extraída cirurgicamente, tá? E também existem cirurgias direcionadas às deformidades estruturais acentuadas, né? Como no caso da coluna, vocês podem se deparar com escolioses de grande angulação que fazem com que a coluna perca, né, parte daquelas funções estruturais, né, comecem a levar à diminuição da função de órgãos importantes, como o pulmão. Então, em casos muito avançados de escoliose, pode ser indicado o tratamento cirúrgico. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte de escoliose, porque, de fato, não é uma área que a gente tenha volume de tratamento lá no hospital, e não é uma área que eu domine propriamente. É um público muito mais específico. Então, quando a gente está falando de pacientes para tratamento de escoliose idiopática, né, a gente está falando de um público ali na faixa da adolescência. Geralmente, essas cirurgias são realizadas na adolescência. E o público que a gente hoje vai abordar mais são pacientes numa faixa etária já ali de 40 anos para cima, onde a gente tem maior prevalência das alterações degenerativas, hernias de disco, estenose, por aí vai. Estenose, a gente está falando de pacientes mais idosos, até a partir de 65 anos em diante, geralmente. Então, como é que é o quadro clínico desse paciente que é elegível para a cirurgia lombar, né? A gente já falou um pouco sobre a estrutura em si que pode estar danificada. Mas o que esse paciente vai chegar se queixando para o médico ou no tratamento fisioterapêutico, ainda numa tentativa de tratamento conservador, que pode levar vocês a levantarem a ideia de que,
esse paciente pode vir a ser cirúrgico. Então, em termos de dor, geralmente a gente tem dois cenários. Um é o paciente com dor radicular, né, que a gente está falando de um paciente com dor que tem características próprias de uma dor neuropática. Então, paciente que tem uma dor lancinante, que corre pela perna dentro de um trajeto neuroanatômico plausível. Então, eu não coloquei aqui nessa imagem, mas se vocês se recordarem da anatomia, na parte de neuroanatomia, daquelas imagens dos dermátomos, o território neuroanatômico plausível, ele se aproxima do território dos dermátomos desses níveis. Então, S1, a gente está falando de predomínio de dor que corre na face posterior de glúteo, coxa e perna. Quando a gente está falando de L5, a gente está falando de um paciente que tem predomínio de dor que vai correr por região glútea, lateral posterior da coxa e lateral da perna, tá? L4, o paciente tem uma tendência a vir se queixando de dor mais em região anteromedial da perna, tá? Pegando coxa também. E L3, né, nível mais alto, mais raro de aparecer pacientes com quadros radiculares desses, mas vai pegar a região de coxa e face medial do joelho, tá? Então, a dor radicular, geralmente, ela vem com queixas de sensações de formigar, alfinetadas, o paciente pode se queixar de dormência, são características típicas da dor neuropática, né? E o outro caso, e aí aqui, quando a gente está falando de dor radicular, é muito frequente a gente estar também diante de um quadro com alta irritabilidade, tá? Em casos mais agudos, né, a gente está falando de quadros com maior nível de irritabilidade, ou seja, o paciente que piora a intensidade de dor de maneira muito fácil, com atividades cotidianas, e aquela dor geralmente persiste por um bom tempo depois que houve essa piora. Esse paciente tem chance de ser tratado conservadoramente, mas dependendo do nível de sofrimento que ele vem apresentando, de incapacidade funcional, pode ser que ele tenha uma indicação cirúrgica adequada. O outro caso também típico de queixa que pode levar o paciente para a cirurgia acaba sendo configurado também como dor. Esse paciente, geralmente aqui do lado esquerdo, ele tem dor lombar, já de longa data, mas ele cursa com a progressão da condição dele, evoluindo com o que a gente chama de claudicação neurogênica. O que seria essa claudicação neurogênica? É aquele paciente com mais idade, que tem uma tendência a começar a caminhar relativamente bem, ele pode até estar com dor lombar e tal, mas conforme ele vai caminhando, ele vai tendo uma percepção de peso nas pernas, sensação de que está perdendo força da perna, a perna está muito pesada, e esse paciente geralmente precisa parar e se curvar, né? Por isso aqui a representação do carrinho do supermercado, porque esse paciente é frequente ele falar para você quando está na clínica que ele tem muita dificuldade quando ele tem que andar na rua e tal, mas ele gosta de ir no mercado, porque lá ele pega o carrinho, se debruça em cima do carrinho, se curva para frente e aí ele consegue andar por mais tempo sem ter essas queixas na perna. A característica da claudicação neurogênica, ela não é tão inflamatória, ela tem um prejuízo maior da função vascular da raiz nervosa. Então, se vocês se recordarem do que eu mostrei lá atrás da estenose de canal lombar, vai havendo uma redução da luz do canal lombar. E aí, com isso, quando a gente adota posições da coluna em flexão, a gente funcionalmente aumenta o diâmetro do canal vertebral. Quando a gente se coloca em posições de extensão, como ao caminhar, né, ficar em pé e tudo, a gente reduz funcionalmente a luz desse canal, e aí, com isso, a gente traz um prejuízo, né, quando esse canal já está estreito, a vascularização das raízes e a drenagem dessas raízes. Então, esse paciente, conforme vai desenvolvendo o caminhar, ele começa a se queixar de sintomas. Mas uma vez que ele se senta, que ele curva, ele abre espaço, ele volta
a ter uma vascularização melhor dessas raízes, e aí os sintomas vão reduzindo e somem. Então, esse é um paciente que precisa, com frequência, parar, se curvar ou sentar para poder ter alívio dos sintomas. Beleza? Alguém está com dúvida? Teve um barulhinho? Sim. Diga. Eu não entendi muito bem essa parte da diminuição do espaço vertebral e a relação com a claudicação neurogênica. Eu vou voltar naquela imagem anatômica, talvez fique mais fácil. Eu deveria ter deixado lado a lado e ia ficar melhor. Vamos ver aqui. Olha só. Aqui dá para vocês terem uma ideia. Você consegue perceber, eu acho que por essa daqui da esquerda vai ficar melhor, na coluna normal. Você consegue perceber que o alinhamento, né, como a gente tem uma curvatura de lordose, a coluna lombar, quando a gente está em pé, ela adota uma posição que já é inicialmente de extensão, certo? Se a gente pegar a coluna lombar e levar mais para a extensão, ou seja, os corpos vertebrais, né, avançarem e a parte da torácica for para trás, esse espaço aqui, onde eu estou passando o mouse, que é por onde passam as raízes nervosas, por mais que a cada vértebra não vá mudar o tamanho do forame em si, o empilhamento das vértebras faz com que esse espaço fique funcionalmente reduzido. Você conseguiu visualizar isso agora ou não dá ainda? Visualizei. Deu para visualizar? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Assim, quando a gente vai para uma posição fletida, ou seja, o paciente sentou, ele senta, ele tende a levar a coluna lombar para uma posição mais de flexão. E aí, quando ele vai para a flexão, ele abre esse espaço aqui, o empilhamento das vértebras umas sobre as outras, faz com que esse espaço do canal fique mais amplo, entende? Se ele tem um espacinho aqui, ó, apertado, qualquer coisinha a mais que ele consiga ganhar funcionalmente para dar liberdade às raízes, já traz alívio de sintoma para ele. Beleza? Ficou mais alguma dúvida dessa? Não, tranquilo, obrigado. Beleza. Só voltar lá naquele. Então, duas possibilidades, então, em termos de sintoma prioritário de queixo do paciente. Junto a isso, o paciente também vai apresentar no nosso exame físico, né, ou uma alteração, e aí essas imagens que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um SLAMP teste, que é um teste onde a gente vai impondo tensionamento sobre toda a rede neural, desde a intracraniana, né, até o final lá dos nervos da perna, né, fibular e tibial, de forma a tentar colocar o máximo de tensão em todo o neuroeixo. Então, a gente vai avaliar se o sistema neural está tolerando cargas tensionais, tanto neuroeixo como um todo, quanto elevação da perna estendida, esse cenário aqui, ou quando a gente está falando de pacientes com queixas em face anterior de coxa, né, pensando em níveis mais altos, como L3, L4, aí a gente está pensando em femoral, né, raízes que vão para o nervo femoral. E aí tem teste para tensionar especificamente o nervo femoral. Então, a gente pode se deparar com pacientes que apresentem uma mecanosensibilidade, ou seja, eles estão mais sensíveis ao estiramento do tecido neural. Então, pacientes que apresentam, por exemplo, uma hérnia de disco importante, frequentemente, na elevação da perna reta, quando a gente está falando de uma hérnia de disco lombar, né, elevação da perna reta, esse paciente refere à dor radicular dele. Então, ali em torno entre 30 e 70 graus, é onde a gente acredita que está impondo tensão sobre a raiz nervosa e produzindo os sintomas que o paciente se queixa. Então, a avaliação da mecanosensibilidade neural pode estar alterada nesses pacientes, principalmente de dor radicular, pouco frequente no paciente com claudicação neurogênica, essas alterações, e as alterações de sensibilidade, por isso está representado aqui o pincelzinho e a agulha, né, ao longo daquele território do dermatom, associado à raiz nervosa que o paciente tem comprometido, e alterações da força muscular. Então, por exemplo, aqui ele está fazendo um teste de dorsiflexão do tornozelo.
Então, a gente está fazendo um teste onde avalia-se a função do miótomo de L4, que é a musculatura inervada prioritariamente pela raiz de L4. Então, a gente vai somando informações para entender se esse paciente, de fato, tem um comprometimento maior ou menor de uma raiz nervosa. Então, a cirurgia, ela vai e pode vir a ser indicada para um paciente quando se soma, né, informações relacionadas à clínica, seja ela de uma dor radicular ou de uma claudicação neurogênica, com alterações da função do tecido neural. Junto a isso, vai para o exame radiológico, e no exame radiológico se constata, de fato, as alterações estruturais. Então, por exemplo, nesse exame aqui acima, está sendo visto um corte transversal, né, axial, do nível L4-L5, então está aqui o disco de L4-L5, numa ressonância magnética. E aí, vocês observam, essa estrutura mais escura aqui no meio do canal é o saco dural. E esse conteúdo aqui, ó, acinzentado, é uma hérnia de disco. E ela está ocupando parte desse canal. Ó. Aqui foi marcado a hérnia de disco, mostrando como aqui, ó, verde está a hérnia de disco. Vocês estão vendo que parecem dois canudinhos. Tem um canudinho aqui e um canudinho junto à hérnia de disco aqui, que foi marcado aqui como raiz de L5. Então, essa hérnia de disco aqui, no nível L4-L5, está levando a uma compressão da raiz de L5. Quando a gente está olhando esse corte axial, e a gente está vendo aqui, ó, lado direito da imagem, se refere ao lado esquerdo do paciente. Então, aqui é uma imagem que pode estar levando, de fato, ao entendimento de que esse paciente apresenta um comprometimento da raiz de L5 por uma hérnia de disco à esquerda. Beleza? Ou, por exemplo, na imagem abaixo. Aí são cenários diferentes, tá? Aqui são exemplos de possíveis alterações estruturais vistas no exame radiológico. Então, lembra que a gente falou mais lá atrás sobre a espondilolistese, o escorregamento vertebral? Aqui, num raio-x visto em perfil, está sendo visualizado, ó, como tem uma falta de alinhamento do corpo vertebral na parte anterior entre L5 e L4. Olha como L4 está congruente com L3, com L2, você percebe a lordose lombar aqui direitinho. Mas quando chega entre L4 e L5, tem um degrau. Né? Era para estar tudo acompanhando junto, mas tem um degrau. Aqui existe uma espondilolistese, um escorregamento vertebral. Tá? E aqui nessa última imagem à direita, também numa ressonância magnética, o que você consegue visualizar, lembra que lá atrás eu mostrei para vocês a estenose do canal por alterações degenerativas? Alguém quis perguntar alguma coisa, né? Não, é só para ver se consegue dar um zoom. Dá um zoom, deixa eu ver aqui. Acho que foi. Ó, era nessa imagem que estava querendo? Os dois. Nos dois? Aqui, beleza. Aqui, conseguiu visualizar o escorregamento vertebral? Ó? Olha como o corpo de L5, ele não está seguindo o alinhamento dos demais. Ó. Aqui a gente vê, eu estou passando o mouse na parte anterior do corpo vertebral, de L2, L3, L4. Quando chega aqui, que eu esperaria que L5 continuasse junto, não está. A gente tem, na verdade, L5 atrás. Então, L5 e S1 estão nesse nível, e aí eu esperaria seguir tudo aqui, mas, na verdade, tem uma espondilolistese. Existe um escorregamento vertebral. Ok? E aqui à direita, vocês estão visualizando num corte axial, né, aquele corte transversal, é como se pegasse uma fatia do paciente e tirasse como uma gaveta. Vocês estão visualizando aqui, ó, um disco intervertebral, o canal medular, que era aquela imagem que eu mostrei para vocês antes, por onde passam as raízes nervosas lombares, ele está bem estreito. Essa parte mais clara aqui no meio é onde estão concentradas todas as raízes. Por quê? Existe uma ocupação desse canal por um tecido. Está vendo aqui que tem esse tecido mais preto aqui atrás, mais escuro? Isso aqui é o ligamento amarelo. É um espessamento do ligamento amarelo e um espessamento da faceta em si. A gente visualiza aqui
essa parte preta mais ampla, isso aqui também é uma artrose facetária já ocupando espaço. Então, o canal medular aqui ficou bem estreito. Beleza. Mas e se o problema do paciente não for na região lombar, mas sim na cervical ou na torácica? Lembra que a gente conversou sobre alterações pensando em raízes nervosas ou medula? Isso aqui é uma marcha de um paciente com uma mielopatia espondilótica, ou seja, um comprometimento da medula a nível cervical. Esse paciente apresenta alterações do sistema nervoso central. Então, se vocês se recordarem das alterações típicas de lesão de neurônio motor, primeiro neurônio motor, né? Você vai lembrar que o paciente vai ter espasticidade. Esse paciente aqui, ele anda com uma base alargada, ele tem claramente um déficit de equilíbrio importante. Você vê que a perna, ela vai de uma maneira mais dura na fase de balanço, né? Isso é uma marcha espástica, tá? E se vocês visualizarem aqui à direita, a mão do paciente, reparem na mão direita, no movimento de abrir e fechar, olha como a mão direita se comporta de uma maneira mais lentificada no movimento de abrir e menos ampla. Ele não consegue estender totalmente os dedos, né? Além disso, quando ele vai fechar os dedos, ele faz o movimento de extensão do punho, mostrando claramente uma falta de controle da musculatura intrínseca da mão, tá? E aí, uma das possibilidades para se utilizar para definir o grau de comprometimento funcional por uma mielopatia espondilótica é essa escala adaptada japonesa, aonde já foi traduzido e adaptado aqui no Brasil, e aí se avalia a função motora das extremidades superiores, e aí vai dando pontos, né, para desde uma incapacidade de mover as mãos, o paciente não é capaz de movimentar as suas mãos, até ele movimenta e realiza tudo sem nenhuma dificuldade. Então, 0 seria não é capaz de mover, 1, incapacidade de comer utilizando uma colher, mas ele consegue movimentar as mãos. 2, ele é incapaz de abotoar uma camisa, mas ele consegue comer utilizando uma colher. 3, ele é capaz de abotoar uma camisa, mas com grande dificuldade. 4, ele já é capaz de abotoar a camisa com uma pequena dificuldade. Então, isso é feito, essa avaliação da função da parte motora para extremidades superiores, extremidades inferiores, e aí nas extremidades inferiores observa-se principalmente marcha, né? E avalia também função sensorial, avalia-se a disfunção sensorial das extremidades superiores também, e também a disfunção esfincteriana, porque esses pacientes com lesão medular podem apresentar falta de controle esfincteriano, tanto urinário quanto fecal. Então, quanto mais comprometido, menor a pontuação que esses pacientes vão apresentar nessa escala. Então, se eu não me engano, a escala tem 18 pontos, é considerado moderado entre 12 e 14, e acima de 14 já é considerado leve o comprometimento medular. Abaixo de 12 seria um comprometimento severo, tá? E aí, em geral, cirurgias são indicadas para pacientes que têm ou comprometimento severo ou moderado. E aqui a gente tem alguns achados possíveis de se encontrar num paciente com mielopatia espondilótica. Então, vocês estão visualizando aqui no canto superior esquerdo, onde eu estou passando o mouse, ao fazer esse movimento rápido na interfalangiana distal do terceiro dedo, o paciente faz o movimento aqui, ó, de flexão do polegar e do segundo dedo. Então, ele faz como se fosse uma oponência. Isso aqui é o sinal de Hoffman, tá? É um achado que indica lesão do neurônio motor superior. Aqui, vocês estão visualizando, ao avaliar o reflexo cutâneo plantar, um sinal de Babinski, né? O hálux entrando em extensão. Isso também é um sinal de lesão de neurônio motor superior. À esquerda, aqui embaixo, ao se estirar o tendão calcâneo, vocês estão visualizando um clonus, tá? O clonus é esse movimento repetitivo, reflexo, ao realizar o estiramento de um tendão.
Então, aqui um clonus, que aparentemente é um clonus inesgotável, enquanto ele não tira a mão do pé, o paciente permanece com reflexo ativo. E aqui na direita inferior, vocês estão visualizando, é um joelho da paciente, uma paciente com lesão medular, onde, ao se deprimir a patela, não está muito fácil de visualizar, mas existe uma oscilação da patela. O quadríceps fica contraindo, fazendo com que, na mão do avaliador, tenha a percepção parecida com clonus, só que um clonus patelar. Tá? Beleza. Agora, indo especificamente para o que é o tratamento cirúrgico nessas condições. Então, a gente está falando de lesões onde existe algo comprimindo estrutura neural, né? Então, em casos onde esse algo é espessamento do ligamento amarelo, né, faceta e tal, é possível que faça-se apenas, né, se a ocupação do canal está acontecendo prioritariamente na parte posterior do canal medular, é possível que o médico opte por fazer uma laminectomia, que é abrir espaço na lâmina, para dar folga aqui, para retirar aquele conteúdo que está ocupando o canal medular. Então, vocês estão visualizando aqui, ó, uma vértebra que está íntegra, L3. Em L4, foi feito aqui, ó, uma janela no osso, tá vendo? Onde o médico retirou parte da lâmina, que é essa parte óssea que liga ali o processo espinhoso ao processo articular, ele retirou aqui, entendeu? E retirou também aqui embaixo na DL5. Ele abriu o espaço. Quando ele faz isso, ele também vai retirar o que tiver de conteúdo extra de ligamento amarelo. Tá? Aqui tem um vídeo mostrando esse procedimento. Então, ele entra com uma broca, né, ali, e faz a retirada da lâmina. Agora ele vai mostrar o que é a dissectomia. Ele entra, afasta o saco dural com um instrumento, e com outro instrumento ele acessa o disco, aquele disco que está lá na frente, perturbando a raiz nervosa. Então, o conteúdo discal que estava herniado, o médico foi lá e retira. Então, vou voltar aqui, ó. Só lembrando, vista posterior, ele entra com o instrumento para retirar a lâmina, trocou a vista para uma vista axial agora. Vocês estão visualizando aqui o saco dural, por onde estão passando as raízes nervosas da caldequina. Ele entra com um instrumento para afastar o saco dural e com uma pinça ele vai lá retirar o conteúdo herniado, certo? Isso é o que se chama de dissectomia. Geralmente, para realizar uma dissectomia, é necessário que ele faça uma laminectomia para acessar a parte interna ali do canal medular. Quando é uma estenose de canal por uma condição degenerativa mais avançada e tal, pode ser que o médico opte por fazer uma laminectomia mais ampla. E ele pegue dos dois lados, e aí não vai ser só o que aqui foi chamado de hemilaminectomia. Ele vai pegar as duas lâminas, né, a parte óssea de um lado e do outro, podendo retirar, inclusive, o processo espinhoso. Então, e aí, vocês já devem ter escutado também falar na artrodese lombar. O que é a artrodese? Dependendo do procedimento que o médico optou por realizar, como, por exemplo, foi feito aqui uma laminectomia, esse procedimento que eu falei para vocês, retirou de um lado e do outro a lâmina, inclusive o processo espinhoso. Dependendo do quanto o cirurgião precisou abrir espaço no canal, chegando ao ponto de agredir a faceta, porque muitas vezes está diante de um cenário onde a faceta está hipertrófica, né, ela cresceu por conta da artrose, pode ser que isso leve aquele segmento vertebral a ficar instável. Ficar instável significa ele pode começar a sofrer o processo de listese, aquele escorregamento que a gente viu antes. Então, diante dessa possibilidade, quando o médico faz uma laminectomia radical, onde ele abre mais espaço e leva a um maior risco de instabilidade, opta-se por fixar esses segmentos, fazendo com que houve a descompressão
e vai ter uma fusão daqueles níveis vertebrais. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de uma laminectomia ampla de L4 para trabalhar para resolver, por exemplo, uma estenose de canal lombar, aonde o médico precisou agredir as facetas. Tem risco de evoluir com uma instabilidade. Nesse caso, o médico opta por fazer a artrodese. Ele vai fixar e fazer com que o nível de L4 e o nível de L5 funcionem como um nível vertebral. Então, basicamente, vocês já ouviram falar de uma condição, né, espondilite anquilosante. Anquilose é quando, por uma condição patológica, uma articulação perde a função de articulação, ela se torna um segmento rígido, né? Isso é uma anquilose. Quando acontece por uma doença, naturalmente, isso é chamado anquilose. Quando é realizado propositalmente por um meio cirúrgico, essa fusão daquele segmento chama-se artrodese. E aí é isso que a gente está vendo agora aqui. Tem um vídeo aqui ao lado, onde vocês vão ver como funciona a artrodese. Então, aqui é uma artrodese realizada por microscópio, então foi feito a janela no osso, então, desculpa, ainda não foi a janela no osso, foi passado já os parafusos, agora vai ser feito a janela no osso. Você vê que a janela do osso já agrediu a faceta. Lembra? Essa parte aqui que foi retirado é faceta articular. Ele vai acessar a parte anterior, lá no disco, retira todo o conteúdo discal e coloca ou osso, tá? Pode ser um osso que ele impacte ali, ou um material que faz com que o osso produza mais osso, né? Então, ele vai fazer com que aquele segmento onde tinha um disco intervertebral se torne, na verdade, osso. A ideia é que passe por um processo de fusão e, com o passar do tempo, essa região vai ser ocupada por matriz óssea e para de funcionar como duas vértebras, passa a funcionar como uma vértebra. Beleza? Então, isso seria a artrodese. Pode falar. Essa artrodese, ela para evitar o escorregamento? Evitar a instabilidade do segmento. Isso, muitas vezes um escorregamento, tá? Já tem, por um bom tempo, vocês podem escutar, na verdade, que é feito a artrodese lombar para tratamento de disco degenerativo, né? Então, um disco incompetente, um disco que perdeu sua função estrutural. A literatura não é muito convencida, não tem muita evidência de que fazer artrodese para tratar dor lombar por conta de um disco degenerativo tenha um resultado satisfatório, tá? Em geral, sim, os bons neurocirurgiões que eu conheço optam por realizar a artrodese quando, de fato, para realizar o procedimento todo de descompressão, vai haver maior instabilidade do segmento. Muitas vezes, esse segmento já é um segmento que tinha instabilidade antes, e aí tem muita artrose, tem um disco degenerativo e tudo mais. Mas o procedimento principal é a descompressão. E agora, eu vou mostrar para vocês o que é a descompressão cervical. Tá? A maior parte das vezes, a descompressão cervical é acompanhada por artrodese. Tá? Ela é feita, na maior parte das vezes, por via anterior, mas também é possível ser realizada por via posterior. Depende por onde está mais comprometido o canal medular. Então, aqui vocês vão visualizar nesse vídeo, a incisão é feita nessa região anterolateral do pescoço. Tá? O cirurgião vai rebatendo camadas, né? Vai precisar botar um pouco para o lado, rebater as estruturas, né? Traqueia e tal. E aí ele faz um afastamento desse nível segmentar. Então, ele usa um instrumento para afastar o nível segmentar. E aí ele vai fazer a dissectomia, que está sendo realizada agora com essa pinça, retirando todo o conteúdo discal. Uma vez retirado o conteúdo discal, feita a descompressão, ele mostra agora o que é a fusão, e ele vai fazer com que o platô vertebral, essa parte onde ele passou antes, sangre, né, ele precisa
agredir um pouco o platô e coloca lá um enxerto ósseo ou um cage, aquele material que nem vocês viram na anterior. Nesse caso aqui foi um enxerto ósseo e uma placa na parte anterior do corpo vertebral. Mas a proposta é a mesma coisa. Foi feita a retirada do disco, do conteúdo que comprimia estruturas neurais, e se espera que depois disso, com o material que foi colocado ali, seja produzido o osso e esse segmento passe a funcionar, esses dois segmentos passem a funcionar como um único segmento. Bom, e quais as orientações que esse paciente que foi submetido à cirurgia recebe ali no pós-cirúrgico? Será que existe um consenso entre os profissionais que acompanham esse perfil de paciente? E aí, quando a gente vai olhar para estudos que avaliaram cartilhas ou orientações dos médicos e tal, a gente vê que, de uma maneira geral, não existe nenhum consenso sobre o que pode ou não pode fazer, seja diante de um pós-operatório de artrodese lombar, ou seja, uma fusão vertebral, ou de uma descompressão, uma simples dissectomia ou uma laminectomia. Então, nesse estudo aqui, foi avaliado cartilhas de hospitais que realizam cirurgia de coluna em todo o Reino Unido. E o que eles observaram é que as orientações são muito variadas. Por exemplo, alguém que foi submetido a uma descompressão lombar, uma descompressão de hérnia de disco, pode ser orientado por uma unidade de saúde que ele deve evitar dirigir nas primeiras 24 horas, até que ele deve evitar dirigir durante 6 semanas depois da cirurgia, né? E na artrodese, que é uma cirurgia mais agressiva, existem lugares onde nem se faz restrição ao cara ir dirigir. E isso para diversas outras atividades. Algumas atividades já parecem ter um pouquinho mais de consenso, por exemplo, em relação ao levantar peso, atividades esportivas. É variável também o tempo de liberação, mas, de maneira quase que unânime, o levantar peso parece que numa artrodese é indicado que não aconteça antes dos 3 meses. Tá? Numa descompressão, aí a partir de 4 a 6 semanas. Esse tipo de situação já é um pouco mais... a literatura já é um pouquinho mais certa em relação a tempo. Tá? Beleza. E aí, quando vê, por exemplo, nesse outro estudo, que foi um estudo feito consultando a cirurgiões de coluna propriamente, na Holanda e na Suíça, a gente observa que várias atividades não têm unanimidade quanto ao tempo de liberação. Então, aqui nas colunas vocês estão vendo tempo que o médico libera para realizar as atividades, e aqui nas linhas as atividades. Uma coisa que é unânime é o paciente sai do hospital já podendo e devendo caminhar. Então, 100% dos médicos orientam que esse paciente caminhe já nos seus primeiros 7 dias de pós-operatório. A maioria também não faz nenhuma restrição a subir e descer escadas. Tá? A gente está falando de Holanda e Suécia. Não é incomum a gente ver aqui no Brasil cirurgiões pedindo para que o paciente tem escada em casa, então não vai para casa, fica na casa do familiar que não tem escada. Mas isso não é uma recomendação de maneira geral. Eu fui grifando aqui em amarelo aonde parece que vai adquirindo maioria dos profissionais. Né? Então, correr pode ser muito variável em relação à orientação. A gente está falando aqui de cirurgias de fusão vertebral, artrodese. Tá? Então, a maior parte dos médicos orienta ali a partir de 3 meses em diante, não antes de 3 meses. Então, aqui, acho que é bem razoável pensar para a corrida a partir de 3 meses, principalmente quando a gente está falando de uma artrodese, onde você está esperando que haja fusão vertebral, ou seja, a gente tem que passar por um processo de consolidação óssea. Tá? Já a atividade de mobilidade de tronco, a grande maioria fica ali limitando até 2 meses da cirurgia. Tá? Pensando em consolidação óssea, também é algo que uma parcela dos médicos orienta lá para a partir de 3 meses. Pedalar, dirigir, tudo, parece que isso vai ali até 2 meses, a maior parte segurando,
E o levantar peso, aqui falando de 2,5 kg, ali a partir de 3 meses, a grande maioria já teria liberado. Tá? Atividades como pular, que já envolvem um pouco mais de impacto, tendem a ficar mais para frente, realmente, de 3 a 6 meses. E qual é o papel do fisioterapeuta na abordagem inicial desse paciente, ainda no ambiente intra-hospitalar, antes desse cara ter alta, né? De cara, o principal, na verdade, são orientações, e orientações no sentido de tentar fazer com que esse paciente mantenha-se o mais ativo possível dentro desse processo de recuperação. Ativo possível, eu não estou falando que ele saia do hospital e vá para a academia na primeira semana. Não é isso, de forma nenhuma. Esse paciente precisa de um período onde ele vai gradativamente lidando com o processo de cicatrização e aumentando a sua participação em atividades no dia a dia, mas, de fato, esse paciente, quando ele é exposto a caminhar mais ao longo da primeira semana, quando ele é capaz de caminhar mais, ele tem uma maior probabilidade de sucesso na recuperação funcional em 6 meses. Então, o fisioterapeuta, ainda no ambiente hospitalar, deve estimular esse paciente a caminhar, sempre, obviamente, em contato com a equipe médica, para tentar entender se houve alguma complicação na cirurgia que possa precisar que esse paciente permaneça no leito por mais tempo. Então, uma das principais complicações pós-cirúrgicas nesse tipo de procedimento são as fístulas licóricas, onde existe um dano no saco dural e há vazamento, extravasamento do líquor, e aí o paciente, nesse pós-operatório, pode acabar cursando com tontura na hora que senta, sensação de pressão na cabeça, muita dor de cabeça, e, em geral, esse paciente precisa ficar ainda em decúbito por um tempo para ou corrigir cirurgicamente a lesão que foi feita, ou aguardar para ver se isso vai sanar. Mas, de maneira geral, não havendo nenhuma complicação, esse paciente deve ser estimulado a se movimentar mais, caminhar. Fora isso, a orientação também para o paciente com relação à proteção do processo de cicatrização. Então, quando a gente está falando de um paciente que foi submetido a uma artrodese, ou seja, está com aquele segmento fixado, com a ideia de que passe por um processo de consolidação ali, pensem como se fosse realmente uma consolidação de fratura, a gente não quer levar movimento nessa área, a gente não quer estimular aumento de mobilidade naquele segmento. Então, é solicitado ao paciente, é orientado ao paciente que, para fazer as trocas de decúbito, realize em bloco. Então, a cintura pélvica e a cintura escapular rodam em bloco, de maneira que o paciente não tenha torções do tronco. Isso também na hora de sentar. Então, o paciente, nessa fase inicial, ele vai ter movimentos um pouquinho robóticos para poder reduzir o estresse tecidual sobre aqueles tecidos que estão em cicatrização. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Beleza. E aí, nessa fase inicial, assim, os estudos eles ainda também não são muito detalhistas quanto ao que orientam ao paciente. Então, fala-se muito quanto a não deixar esse paciente parado, bota ele para caminhar, então o paciente caminhando mais tem uma probabilidade de melhor recuperação funcional, e as orientações quanto ao cuidado nas transferências e o cuidado postural no sentido de esse paciente que está saindo da cirurgia, ele não deve ficar lá largadão no sofá. Nesse caso, especificamente do pós-cirúrgico, a gente deve sim ter um pensamento no modelo um pouco mais patoanatômico e entender que quando o paciente está largadão, sentado no sofá, em flexão, ele está levando maior tensionamento daquele tecido que foi cortado e está em cicatrização. Nessa fase, não é muito interessante impor grande tensão ali. Quando ele fica sentado no sofá lá por muito tempo, ele está impondo grande tensão ali, e isso pode ser danoso ao processo de recuperação. Então, geralmente, esse paciente fica com mais dor quando ele permanece sentado por muito tempo. Então, a orientação é que ele busque sentar com um pouco mais de postura, sim, e é orientado esse paciente levantar-se e trocar de postura com maior frequência. Então, a cada 30, 40 minutos,
esse paciente tem que sair do assento e se levantar, se movimentar um pouquinho, se for o caso, deitar um pouco, variar a postura ao longo do dia. Isso é muito importante para o paciente que está no pós-operatório. Agora, com relação ao tempo que esse paciente vai iniciar o acompanhamento ambulatorial, em geral, quando a gente está falando de cirurgias de descompressão, aquelas dissectomias ou a laminectomia e tal, onde não tem a fusão vertebral, parece ser bastante seguro na literatura já que nas primeiras 4 semanas é possível iniciar o processo de recuperação já com exercícios terapêuticos. Não é contraindicado. A boa parte dos estudos não mostra superioridade em iniciar precocemente a fisioterapia, mas não tem também maiores riscos de iniciar a fisioterapia numa fase precoce. Então, pacientes que foram submetidos à descompressão podem iniciar o processo de recuperação o quanto antes, e nas primeiras 4 semanas parece ser bem seguro. Quando a gente está falando de pacientes que foram submetidos eu vou falar mais à frente da artrodese, mas na maior parte das vezes, lá no ambulatório, no hospital, a gente costuma chamar esses pacientes para acompanhamento a partir de 4 a 6 semanas. Eu acho importante a gente considerar que a gente está dentro de um contexto onde o paciente muitas vezes não mora perto da unidade de saúde e esse paciente não tem uma facilidade de transporte até a unidade. Então, muitas vezes esse paciente não tem carro próprio na família, ele vai para lá de ônibus, saculejando no ônibus, no trem, o que quer que seja, num pós-operatório. Então, nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, esse paciente sofre bastante nesses deslocamentos. Ali de 4 para 6 semanas, em geral, tende a ser um pouco mais tolerável o paciente se deslocar ao hospital. Atualmente, como eu faço um ambulatório nas segundas-feiras em paralelo à equipe médica, então eu acabo vendo muitas vezes o paciente que está com 2 semanas de cirurgia, ele passa lá por mim para receber orientações iniciais quando ele vai tirar o ponto. Então, ele vai tirar ponto com 15 dias, e aí geralmente os médicos pedem para passar logo lá comigo, e eu já programo para ele iniciar o acompanhamento fisioterapêutico com 4 a 6 semanas, aí sim lá no ambulatório. E quando a gente está falando de artrodese, né, aquele procedimento onde é feita a fusão vertebral, aí já tem uma grande variabilidade em relação ao tempo de início do acompanhamento. Então, aqui, vocês estão visualizando desse estudo, que foi uma revisão sistemática, uma meta-análise, eles dividiram todos os estudos que analisaram por tipo de terapia, né, terapia multimodal, exercícios terapêuticos e tal, e botaram uma linha do tempo de quando começava o procedimento. Nessas terapias multimodais, onde tem muito de educação em dor, educação sobre o procedimento e tal, tem bastante estudos que pegam antes mesmo do procedimento cirúrgico. Tá? Quando vai para a parte pós-cirúrgica, existe bastante variação no tempo de início do tratamento. A maioria dos estudos acaba indo ali para a partir de 6 semanas, mas existem estudos que relatam até início mais precoce, ali do pós-operatório imediato. Tá? Então, a abordagem que a gente faz com esses pacientes, de fato, traz diferença na recuperação deles a médio e longo prazo. O que a gente vê é que no tratamento de uma descompressão, que é uma hernia de disco, no curto prazo, a fisioterapia, a abordagem de fisioterapia ativa traz sim resultado, tanto na redução de dor, e esse resultado é significativo para o paciente, quanto na melhora da funcionalidade. Então, já tem bastante estudos e tem meta-análise mostrando que é favorável à indicação de abordagem fisioterapêutica. Quando a gente vai olhar para o cenário da artrodese, o que se observa quando comparado abordagens ativas com exercícios versus cuidados usuais, orientações gerais ao paciente sem um acompanhamento fisioterapêutico direto, parece que no curto prazo, a gente está falando de meses iniciais, a abordagem fisioterapêutica traz sim melhora na incapacidade e na dor desse paciente. Nos poucos estudos que avaliaram a médio e longo prazo, aí já não observa-se essa efetividade tão duradoura. Tá? Quando se compara abordagens
de exercícios terapêuticos somente, versus uma abordagem multimodal, onde é feita uma terapia cognitiva associada. Então, toda uma parte de educação, fazer com que o paciente consiga dar sentido àquilo que ele está vivenciando, todo um processo educativo em paralelo aos exercícios. Parece que a abordagem multimodal tem também mais efeito na redução da dor e incapacidade no paciente, no curto prazo, do que somente exercício. E quando isso vai a médio e longo prazo, aí a gente já não tem mais esse cenário de uma maneira tão favorável para nenhum dos lados. A tendência é que eles se igualem. E a gente está vendo que tem muita coisa de lombar. E quando a gente vai para a literatura de cervical, a gente tem muito menos estudos. Tá? E aí, dentre esses estudos de maior qualidade, o que a gente observa em pacientes submetidos a cirurgias para tratamento de radiculopatia lombar, um programa fisioterapêutico que é baseado na abordagem cognitiva comportamental, aliado com exercícios de controle motor, não foi superior a uma abordagem usual para controle da dor e melhora da função nos pacientes, quando foram avaliados em 3 meses e 2 anos. Isso não quer dizer que a abordagem fisioterapêutica não funcione. O que ele fez aqui foi avaliar a abordagem fisioterapêutica específica, cognitiva comportamental, uma exposição gradual em exercícios direcionados especificamente para a cervical, versus a abordagem fisioterapêutica de uma maneira mais ampla. Ele não detalha no estudo o que é essa abordagem fisioterapêutica pragmática que ele chama no estudo. Mas, de fato, parece, para mim, que é a abordagem de o paciente passou pelo estudo e foi encaminhado para a rede assistencial do local. Esse estudo, se eu não me engano, foi feito na Holanda, e foi conduzido o tratamento fisioterapêutico sem ser pelo grupo de pesquisa. E aí esse paciente foi submetido a tratamento fisioterapêutico usual para eles lá. Em geral, quando a gente está falando de um paciente num pós-operatório de uma radiculopatia, se ele tem déficit funcional no membro superior, perda de força, capacidade funcional, nessa fase inicial do pós-operatório vai ser trabalhado isso. Então, se foi feita uma abordagem ativa também com o paciente, ao meu modo de ver, provavelmente não vai ter tanta diferença realmente nesse tratamento. Mas a gente tem muito menos estudos na área de cervical do que na área de lombar. Então, o que eu preciso saber para ajudar o paciente nessa recuperação? Então, a gente precisa saber, como em qualquer tratamento, quem é esse cara, quais as queixas que levaram ele para a cirurgia. Entender a história prévia desse paciente pode ser muito importante para que você consiga traçar um plano de tratamento mais adequado. Entender como ele evoluiu no pós-operatório inicial, né? Então, se você está vendo ele lá depois de algumas semanas, o que teve de novo? Ele teve alguma melhora? Ele teve piora de sintomas no pós-operatório? Então, conseguir entender o contexto onde esse cara está inserido é fundamental. E aí, com relação à capacidade funcional dele no momento em que ele chega para você, para entender o que ele já tinha tido de orientações, né? Muitas vezes eu pego o paciente lá no hospital e ele não teve orientações na fase de sair do hospital quanto ao que ele poderia ou não poderia fazer em casa, e aí ele passa muitas vezes 15 dias em casa em repouso praticamente, e deve-se utilizar para poder monitorar a evolução desse paciente questionários funcionais, né? E aí, na parte de lombar, os questionários funcionais mais utilizados é o ADI e o Roland Morris, então escolhe-se um dos dois. Lá no hospital eu acabo utilizando o Roland Morris, porque é um questionário com a facilidade de aplicação um pouco maior para o nosso perfil de paciente. E para a cervical existe o NDI, que é um questionário de incapacidade funcional que vai na mesma linha do ADI. Quando a gente está falando de o que abordar nesse paciente, é fundamental que a gente amplie o nosso olhar daquele paradigma clássico, né, biomédico, para uma visão mais biopsicossocial, olhando para o contexto completo do paciente. E aí, para isso, é muito importante a gente olhar para esse quadrinho da CIF. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de tópicos que a gente poderia se atentar, e deve se atentar, quando a gente está lidando com esse paciente. Então, em termos de estruturas e funções corporais, entender quanto a dor, mobilidade, força muscular, alterações sensoriais,
alterações de equilíbrio, a tolerância de carga desse paciente no membro inferior. Então, esses pacientes, muitas vezes, de hérnia de disco, eles cursam com uma evitação de descarga de peso no membro. Isso pode ser um tópico a ser abordado no pós-operatório, e alguns pacientes também podem cursar com edema no membro. Tudo isso se relaciona a alterações, né, limitações que esse paciente pode se apresentar em atividades e participações, a habilidade dele de se levantar, se mobilizar no leito, de transpor um obstáculo como uma escada, de carregar peso, de se vestir, cozinhar e tudo mais. E isso contribui também para restrições na participação. Então, é muito comum esses pacientes não estarem trabalhando, estarem afastados do trabalho, estarem sem participar de atividades de lazer já há um bom tempo por conta do sofrimento antes da cirurgia. Muitos desses pacientes acabam não conseguindo frequentar suas atividades religiosas, sociais. Então, tudo isso deve ser questionado para que você consiga entender o que é importante, valioso para esse paciente recuperar no pós-operatório. Entender em que ambiente esse cara está inserido, para poder saber potenciais barreiras ou facilitadores no processo de recuperação. Então, acesso a tecnologias assistidas, eventualmente esse paciente pode precisar de um dispositivo de auxílio para a locomoção, seja muleta, andador. Alguns pacientes precisam de cadeira de rodas também. Entender o contexto ambiental, né, em si. E é fundamental que a gente também se atente aos fatores pessoais. Então, aqui vão entrar várias questões que podem fazer com que a gente entenda potenciais riscos para cronificação desse paciente, né? Então, alguns pacientes entram nessa parte de fatores pessoais com medo, humor depressivo, pensamentos catastróficos e tudo. Isso pode contribuir para uma evolução não satisfatória no pós-operatório. Quando a gente está falando de dor, qualidade de vida, funcionalidade, é fundamental que a gente olhe para um cenário que é muito amplo em relação ao que pode contribuir para dor, o que pode contribuir para uma qualidade de vida ruim ou incapacidade. Então, não é somente o dano tecidual, né? Uma série de outros fatores que envolvem questões psicológicas, sociais, fatores físicos do próprio paciente, e questões relacionadas à neurofisiologia em si, como sensibilização central e tudo mais, pode contribuir para que esse cenário evolua ou favoravelmente ou desfavoravelmente. Então, é fundamental que vocês estejam sempre atentos a possíveis sinais de alerta de complicação. E quais são esses sinais de alerta, né? Então, febre no pós-operatório não é uma boa coisa, a gente precisa ficar atento. Sempre que o paciente chegar para ser avaliado por você, olhem para a ferida operatória, observem se a ferida operatória está com um bom aspecto, se está limpa, se está seca, né? Quando o paciente chega lá com 15 dias de pós-cirúrgico, não é incomum, ele tirou o ponto e a gente vai ver e está com um pontinho lá aberto, ainda com um pouquinho de secreção. Isso não é o que me preocupa. O que me preocupa é quando a gente se depara com um quadro de uma franca infecção na ferida, tá? E sempre fiquem atentos a novos déficits neurais que estejam progredindo no pós-operatório. Então, o paciente foi para a cirurgia porque ele tinha, por exemplo, uma queixa de dor radicular na perna, tinha dormência na perna. E aí ele vai para a cirurgia, faz a cirurgia, sai do hospital ainda relativamente bem no geral, mas com dor. E aí, na primeira semana de pós-operatório, o cara evolui com pé caído, fraqueza súbita dos dorsiflexores, que ele não tinha antes da cirurgia. Isso é uma urgência, esse paciente precisa voltar imediatamente para o hospital, porque a probabilidade de que ele tenha reherniado e esteja lesando a raiz agora é muito grande. Tá? A gente tem exemplos desses lá no ambulatório, que paciente que não voltou porque não entendeu aquilo como gravidade, não voltou para o hospital imediatamente, esperou a consulta com o médico 15 dias depois e foi reabordado 15 dias depois para uma nova cirurgia e evoluindo agora no pós-operatório com o pé caído, segue com o pé caído, então fica muito mais difícil de recuperar.
Então, sempre se atentem a como esse paciente se movimenta, como é que, desde a hora que você chama ele para entrar na sala, ou se você foi visitá-lo na enfermaria ou em domicílio, como ele se movimenta no leito, como ele se desloca de um ambiente ao outro, se ele usa, depende de dispositivo de auxílio, de ajuda de familiares e tudo mais. Fiquem atentos a isso. Olhem lá para a ferida operatória. Aqui está um bom exemplo do que eu falei, ó. Ferida com aspecto de infecção. Uma ferida que já estava cicatrizada em boa parte dela, mas teve uma discência de cicatriz na face superior com aspecto purulento. Isso aqui é uma infecção de ferida, precisa ser tratado. Esse paciente foi encaminhado para o médico para ver, entrar com antibiótico. Sempre que o paciente chega para iniciar o tratamento, a gente precisa fazer um mapa de como ele está naquele momento. Então, a gente vai fazer a avaliação da função sensorial utilizando pincel, né? Pode ser um algodão, mas pincel e agulha. Façam essa avaliação para entender como está a função sensorial dele naquele momento. Faça a avaliação de força dos miótomos correspondente àquele segmento. E avaliem reflexos. Então, a gente tem meio que uma fotografia do como o paciente está entrando no serviço, e isso deve ser acompanhado ao longo do tempo. Planejando o tratamento, mais uma vez, volta aquilo que a gente falou lá da CIF, quem é esse sujeito, por que ele foi para a cirurgia e tudo mais, e aí a gente entra, de fato, na recuperação funcional desse paciente. Então, a recuperação funcional não tem que ser uma receita de bolo. Então, a gente pega o paciente numa determinada condição, seja ele por uma cirurgia lombar ou cervical, e o objetivo é que ele alcance os objetivos dele. Então, quem vai me ajudar a determinar aonde a gente quer chegar é o próprio paciente me indicando o que ele fazia antes e o que ele quer voltar a fazer, né? Então, a gente tem pacientes que querem voltar a trabalhar e tinham funções como auxiliar de serviços gerais. Tem paciente que quer ser ativo, poder jogar sua atividade física, fazer sua atividade física, viajar, o que quer que seja, a gente precisa mirar nas funções que o paciente quer recuperar. Mas a gente não pode deixar de lado alguns entendimentos quanto a o que se espera nesse pós-operatório. Então, quando a gente está falando de um pós-operatório, de uma descompressão, então, por exemplo, aqui em cima a gente tem uma imagem da laminectomia, uma laminectomia sem artrodese. A gente espera um início de tratamento que pode ser imediato ou até 6 semanas e cerca de 3 meses de acompanhamento desse paciente. Ao longo dessa recuperação funcional, deve ser trabalhado durante uma etapa inicial estratégias de estabilidade do tronco, aumento da função da musculatura estabilizadora, né? E adaptações inicialmente das atividades. Então, entendam que nesta fase inicial, o paciente apresenta uma alta irritabilidade tecidual, ele ainda tem processo inflamatório ativo, ele está muito limitado funcionalmente, ele tem medo de realizar as tarefas. Conforme ele vai passando pela recuperação funcional, o que se espera é que isso vá reduzindo e vá aumentando a tolerância dele às atividades, aumente a autoeficácia. A autoeficácia é o quanto o sujeito se percebe capaz de realizar aquilo que ele se propõe a fazer. Então, eu preciso cuidar da minha casa. Não, mas eu não consigo cuidar da casa porque se eu cuidar vai piorar a minha situação e tal. Isso vai demonstrando um sujeito com baixa autoeficácia. Conforme a gente vai evoluindo o tratamento, a gente quer fazer com que esse paciente tenha mais autoeficácia, sinta-se capaz de realizar tudo que ele quer fazer e tenha segurança para isso. E aí, inicia-se com estratégias voltadas mais à estabilidade de tronco e a adaptações das atividades, para evoluir posteriormente para mobilidade global, força e função. Então, um exemplo que a gente pode tirar desse estudo aqui, que é um estudo bem antigo, de 98, mas que iniciou o tratamento no dia seguinte ao pós-operatório, no primeiro dia ele já entra com estratégias pensando em mobilidade do tecido neural. Vocês estão vendo lá uma posição onde ele impõe tensionamento do tecido neural e vai fazendo a mobilização do tecido nervoso. Tem que ficar atento ao nível de irritabilidade do tecido neural. Em uma semana, já está evoluindo com exercícios de extensão de tronco, sem carga, deitado,
para quem em 3 semanas já está fazendo exercícios de flexão em posição de press. Ali, a partir de 6 semanas, já está fazendo atividades de tronco com carga, sentado, até que no final esteja fazendo em pé. A partir de 6 semanas, já se introduz também atividades, pode ser introduzido atividades mais esportivas como nadar, para que ali com 3 meses o paciente já esteja participando de atividades esportivas, incluindo corrida e podendo participar de esportes de contato também. A gente está falando de uma dissectomia. Uma preocupação que talvez passe para algumas pessoas que já estão mais à frente na faculdade mas, poxa, ouvi falar tanto que tem que trabalhar os músculos estabilizadores profundos, transversos do abdômen, multífidos e tudo mais. De fato, existe bastante estudos que no pós-operatório de coluna acabam utilizando, e aí realmente, ali a partir na fase inicial, a partir de 2 semanas em diante, nesse estudo, foi preconizado estratégias de estabilização com ativação de transverso abdominal multífidos, evoluindo gradativamente para níveis maiores de instabilidade do tronco, para desafiar mais esse sistema estabilizador. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de exercícios nessa linha de tempo. Tá? Quando a gente está falando de uma evolução de um paciente que foi submetido à artrodese, vocês vão ver que não mudou muito do quadro total aqui embaixo, em termos do que, como esse cara começa o tratamento, para onde ele vai. O início, aquilo que a gente falou, tem estudos que começam desde pós-operatório imediato, outros que iniciam o tratamento só com 3 meses de pós-operatório, mas um ponto que me parece importante da gente ter em mente esse paciente está passando por uma fase de consolidação deste segmento. Então, a gente espera que tenha um processo de ossificação. Na fase inicial, se você for abordar esse paciente antes dos 3 meses, lembre-se, é uma fase onde você vai trabalhar com estabilidade do tronco, estabilidade daquele segmento, não buscando dar mobilidade a este segmento. Lembrem, aqui tem parafuso, aqui tem um cage, que é aquele espaçador intersomático, tem osso ali dentro, ou tem material para estimular a produção de osso. O que se quer é que funcione como uma consolidação de uma fratura e aquilo se torne um segmento. Então, vamos dar tempo para que esse segmento se torne realmente fundido. Na fase inicial, procure melhorar a capacidade funcional desse sujeito, a trabalhar com a mobilidade e força nas extremidades, mas deixe para iniciar atividades com mobilidade funcional do tronco depois dos 3 meses. E esse paciente pode evoluir num tratamento aí que vai até cerca de 6 meses de tratamento. É um pouco mais longo do que o de uma dissectomia, né? Então, numa fase inicial, geralmente se trabalha muito atividades de contração de transverso, estabilização do tronco. Geralmente esse paciente não está no hospital, ele está fazendo isso em casa. A partir do momento ali que ele já consegue introduzir um pouco mais de movimentação, entra exercícios aí, ó, para membros superiores, membros inferiores, começar em pé, botar um pouquinho de carga, subir um degrau, isso já dá para fazer também nas semanas iniciais, 3 a 6 semanas, sempre monitorando como é que está a irritabilidade do paciente. A ideia não é ficar aumentando, deixando o cara mais sensível, tá? A partir de 6 a 9 semanas, já dá para a gente avançar um pouco mais os exercícios. Era para ele estar rodando. Travou. Não sei se está travado só para mim. Deu uma travadinha, sim. Deu? Vocês ainda estão me ouvindo aí, mas não está rodando aí, o vídeo, né? Isso. Tá, eu vou tentar fechar aqui, peraí. Beleza, ele fechou total. Não está... Vocês ainda estão me ouvindo aí? Sim. Ah. Será que é por conta da bateria? Que tá Eu acho que eu tinha deixado ele fora da tomada.
Tranquilo. Agora acho que vai. Vai, isso. Vai não? Pô, peraí. Deixa eu voltar um aqui. Acho que vai. Então, de 6 a 9 semanas, já se pensa em evoluir com exercícios de estabilização um pouco mais avançados. Então, esse paciente já consegue trabalhar aí com um pouco de agachamento, tudo, ainda não pensando em colocar mobilidade lá na lombar. Pode trabalhar com degrau já com alcance, né? Esse tipo de situação já dá para colocar. E aí, com 9 a 12 semanas, talvez vocês possam até achar um pouco, mas isso aqui parece exercícios mais simples do que o que ele estava fazendo antes, como andar, subir degrau e tal. Exercícios em cadeia fechada para esse paciente, cadeia aberta para esse paciente, às vezes são mais desafiadores, tá? Então, pode ser que ele tenha mais facilidade de trabalhar ali em pé, com exercícios com degrau, plantiflexão em pé e tal, e depois progrida para exercícios mais na atividade de cadeia aberta, deitado, solicitando estabilidade do tronco, tá? E aí, algumas pessoas podem se questionar também, será que introduzir estratégia de mobilização neural ou liberação miofascial nesses pacientes de pós-operatório de artrodese também pode trazer benefício? E, de fato, esse estudo aqui, ele trouxe esse levantamento e verificou que em pacientes que foi randomizado 3 grupos, um grupo controle, que fazia só exercícios de estabilização, um grupo que fazia estabilização mais mobilização neural, e um grupo que fazia estabilização mais liberação miofascial. E o que se observou é que tanto a introdução de liberação miofascial quanto de exercício de mobilização neural contribuem para a redução da dor nesses pacientes. Só que o de mobilização neural contribui mais do que o de mobilização de liberação miofascial, tá? Então, basicamente, parece que introduzir a mobilização neural pode ser uma boa pedida para esses pacientes. Foram pacientes que entraram em tratamento a partir de 3 meses de pós-operatório. Então, só lembrando, sempre considere quem é o paciente e os seus objetivos, né? Pacientes que estão submetidos a um pós-operatório de descompressão, estratégias iniciais, priorizando o ganho de mobilidade, força e tronco, ajudam. Quando a gente está diante de pacientes num pós-operatório de artrodese lombar, estratégias iniciais buscando estabilidade de tronco, melhora gradativa da funcionalidade, associada a abordagens cognitivas, fazendo com que tenha sentido para o paciente esse processo que ele está passando, parecem ser mais benéficas ao pós-operatório. E estratégias direcionadas à mobilização do tecido neural e liberação miofascial também podem ser efetivas na redução da dor e melhora da capacidade funcional. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, gente. Acabou ficando um pouquinho extenso, mas espero ter ajudado. Se tiver dúvidas, eu estou à disposição aí. Show, Renato. Deixa eu só parar a gravação aqui que eu tenho umas perguntas para fazer. Beleza. Aí,